Bom dia, tudo bem? Obrigado aí por acordarem cedo num sábado, né, para vir aqui no festival. No Dia das Crianças, No né? Dia das Crianças, né? E a gente está muito contente de estar aqui com vocês. Queria agradecer ao clube e à organização do festival, que por colocar de pé mais uma vez um festival tão importante, né? E parabéns para vocês também que fomentam a nossa cultura, que estão aqui fortalecendo a cena. A gente, para montar esse painel, a gente conversou muito, a gente se reuniu um pouco ali para entender o ponto de vista de cada um. E quando a gente olha esse tema, uma coisa que veio na cabeça aqui para começar a nossa conversa é que não é por acaso que esse tema está no Festival de Criatividade. Então, quando a gente olha todos os festivais, a categoria de design ela é quase um festival à parte. Uma série de assuntos, uma série de disciplinas. Você vai de branding, identidade visual, motion design, product design e por aí vai. Eu acho que tudo isso ajuda a mostrar que é uma cultura, né? Aproxima as marcas quando isso está num festival. As marcas começam a enxergar que tem um resultado, tem uma métrica para chegar no resultado. Qual que foi o impacto daquele projeto? Como que ele foi desenvolvido? Qual que foi o critério? Qual que foi a maneira de executar? E, principalmente, quem desenvolve um determinado projeto. Eu acho que, quando a gente enxerga dessa forma, fica claro que o design ele atua como um catalisador, como um agente de transformação, e acho que muito porque o design tem essa capacidade também de pegar uma série de informações, uma série de assuntos, de conteúdos, e condensando até virar uma forma, né, uma forma única. E aí eu já queria começar puxando o Marcelo Bicudo, que é o CEO da Design Bridge Partners, designer, arquiteto, estuda o design, contribui, né, com pesquisas, e te perguntar, Marcelo, qual que é a importância da cultura, de integrar a cultura do design na cultura das empresas? Bom dia, muito obrigado. Obrigado a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, de fato. Queria agradecer o Clube de Criação também pelo convite. Vamos lá, pergunta gigante, eu vou tentar ser rápido e breve, né? O primeiro ponto é a gente entender o design não só como produto final. Sim, existe o design gráfico, sim, existe o design arquitetônico, o design industrial e assim vai, né? Mas design é, sobretudo, um mindset. É, sobretudo, uma maneira de pensar. É, sobretudo, uma estratégia de abordagem. E daí que a gente fala do design thinking, a gente fala do human-centered design, a gente fala do life-centered design, né? Então, se a gente entende, né, e se a gente vai na origem da palavra design, design quer dizer engendramento, planejamento, esquema, astúcia, né? Então, portanto, o design é estratégico. E se é estratégico, é fundamental para as marcas e é fundamental para as empresas de maneira geral, né? Se a gente olhar ao nosso redor, a roupa, no color code eu não vou nem falar, né? Mas se a gente olhar para ao nosso redor, a luminária tem design, a câmera tem design, a roupa de vocês tem design, a cadeira tem design. Se a gente pensa que tem toda uma cadeia de suprimentos atrás disso, tem um trabalho empregado, tem um monte de coisa que acontece para esse design viver e virar algo real, a gente começa a entender que o design é uma das principais ferramentas de transformação do mundo. Porque se tudo tem design, para a gente transformar o mundo num mundo melhor, o design é fundamental. E como é que a gente faz isso? Colocando dentro das empresas, dentro das marcas, a cultura do design. Porque se as marcas são o principal emissor, né, de mensagens, de peças de design, a gente precisa efetivamente trabalhar dentro dessas empresas. Quando eu digo dentro, né, seja colaborando, né, por meio de projetos, seja mesmo, muitas vezes, trabalhando dentro das empresas, para que a gente promova essa transformação de mindset, essa transformação de como se pensa o mundo, né? Tem se falado muito em design regenerativo hoje em dia. O que é o design regenerativo? É o design que vai além da sustentabilidade. É o design que não busca só um mundo sustentável, busca um mundo melhor, né? Então, a gente não quer que o mundo só se sustente, a gente quer que o mundo progrida. Então, o design regenerativo ele vai olhar para isso. E aí é fundamental que a gente consiga centrar no ser humano, mas entenda o ser humano como um dos stakeholders possíveis, ou como um dos públicos possíveis, porque a gente cada vez mais está dentro de uma cadeia interdependente.
Bom, o John Maeda dizia que, para um mundo complexo, as respostas projetuais são complexas, mas as interfaces, ou seja, o produto final tem que ser simples. E como é que a gente faz isso? O problema de design dentro das companhias é um problema entre as caixinhas do organograma. Não é da área de marketing, não é da área de produto, não é da área comercial, e assim vai. É de todos. Então, o designer é essa figura que faz essa costura sincrônica entre as diferentes necessidades dos diferentes públicos, né? Colocando aí o consumidor, colocando aí o próprio mundo, para que a gente consiga efetivamente criar um mundo melhor, né? Me lembro bem, trabalhando com a Cris Junqueira, trabalhando com o Davi Vélez, criando o nome do Nubank, a marca do Nubank, o aplicativo do Nubank, que realmente solucionou uma das principais dores, que era a concentração no mercado financeiro, a partir de uma crença fundamental de empoderamento do indivíduo e de solução de uma série de problemas, né? A partir daquela crença fundamental, daquela visão de mundo, todos os produtos, tudo que era feito no Nubank era derivado do Fight the Complexity to Empower People, que era o grande mantra. Então, o designer, no fundo, e o design são ferramentas muito poderosas para a transformação da cultura e do modo de pensar. Isso significa que nós precisamos ter um ponto de vista claro e forte e convencer as pessoas, educar as pessoas. Legal. Acho que pegando um gancho nesse papel do design como para ajudar no aculturamento, né, das marcas, eu ia chamar o Robson Júnior, que trabalha no Inner Circle. Ele é diretor de arte também no Publicitários Negros. Robson, você acha que é possível as marcas aprenderem a se adaptar a uma cultura local através do design? Bom dia, gente. Obrigado por fazer essa pergunta. Agradeço aqui também a toda a equipe do Clube de Criação, aos meus colegas aqui. E estou muito feliz de estar aqui com o pessoal, né? Então, cara, sim, e eu trago muito essa minha experiência aqui no Inner Circle, né? Porque é uma empresa dos Países Baixos, né? De Amsterdã. E eu gosto muito de fazer um link de que, né? O Inner Circle é um app de relacionamento, o público final é pessoas, né? Está pensando em interação. Então, como que uma empresa de um outro país, né, vai atuar no mercado brasileiro, né, um mercado super competitivo aqui, né, e dentro de um contexto de um cenário ali que também está em declínio ali, o pessoal está querendo mais ficar em app de relacionamento. Então, acredito que todo esse raciocínio, né, que a gente está trazendo aqui, de pensar o design, também precisa ser olhado e também entender, olhar e entender o aspecto de onde você está fazendo, né? Para onde está indo isso, né? E aí entra a questão da cultura local, por exemplo. Então, eu gosto de pensar, lembrar sempre de um professor que falou para mim uma vez, professor de teoria de comunicação, mas ele falava sobre lente, né? De tipo, para a gente olhar algo, a gente precisa de diversas formas de trocar a lente do que a gente está fazendo. Então, acredito que a cultura, né, local, ou uma cultura super específica de um ambiente, as culturas, né, de cada grupo, enfim, são essas diversas lentes, né? Então, para olhar, né, pensar o design, a gente não consegue simplesmente pensar de uma forma técnica, né? De tipo, aprendi toda essa técnica. E, tipo, é assim, assim, assado, fazer umas continhas, configurar, né, fazer o preset. Mas para onde que está indo isso? Então, essa lente, né, que é a cultura, que a gente vai sempre mudando, e por mais que, estou falando de Brasil, mas o Brasil hoje é isso, amanhã é outra coisa. O Brasil da onde? O Brasil do Rio de Janeiro é um Brasil, o Brasil de Pernambuco é outro Brasil. São Paulo, talvez São Paulo tenha toda essa questão do que é o Brasil. Será que tem? Para mim, não. Sabe? Eu venho do Rio de Janeiro. O carioca no Rio de Janeiro vê o Brasil, vê o São Paulo de uma outra forma. Da mesma forma que o carioca, dentro de um time de brand no Inner Circle, vê a estratégia de uma outra forma. Então, de pensar essa questão da cultura é nesse lugar, né? De você
abrir esse leque de possibilidades, né? Que a gente pensa, talvez, num time diverso que vai conseguir trazer esse contexto. Porque tá todo mundo fazendo isso, todo mundo olhando para essa estratégia, com esse pensamento lindo, maravilhoso do design. Pô, não, vou fazer diferente, isso aqui, tal. Mas eu penso de uma forma, você pensa de outra. Cada um aqui vai olhar, cada um vai ter suas lentes, né? Então, acredito que, pensando nesse sentido de se permitir, de tirar esses véus, né, que a gente tem de concepções, e também ter esse olhar de tipo estratégico também, de tipo, pô, sim, eu sei o que é isso aqui, mas eu vou perguntar para uma outra pessoa que é de um outro contexto para eu aprender também. No final a gente vai chegar no resultado que todo mundo está querendo, só que de forma diferente. E também está certo, né? Então, ter essa... É o trabalho de humildade, né? De você, tipo, pô, mano, estou aprendendo, por mais que eu saiba, no final de tudo eu estou aprendendo com tudo. Então, essa dinâmica, né, de você estar atuando dentro de diferentes contextos, porque é literalmente isso, né? Por mais que esteja a empresa está atuando no Brasil, mas a gente tem vários Brasis, né? Então, tipo, é diferente todo momento, todo dia uma decisão diferente. Às vezes, tipo, num caminho correto, uma estratégia, a gente está indo assim. Porém, a gente tem que ficar mudando essas lentes, né, de tipo para entender o contexto, enfim, e ficar repensando, realinhando, porque é teste, né? Os designers aqui, né? Teste AB, né? O teste AB sempre, todo dia. Então, acho que nessa dinâmica assim de tipo como que se impacta, né? A cultura está sempre impactando nesse sentido. Legal. Eu acho que isso que você falou traz um gancho para entender que hoje a gente tem um mercado muito segmentado, extremamente competitivo, e ao mesmo tempo ele é saturado em alguns meios. Acho que tem um assunto que a gente pode abordar aqui, que talvez a Giovana, por trabalhar em marca, no Boticário, ela é manager, branding e senior branding e communication manager. Pode falar em português, não tem problema. Desculpa. E ela é designer de formação também, trabalha no Boticário. E o Murilo Melo, que é da Gut, né, ele é head global de design da Gut. Queria entender de vocês dois, nesse caso, o design ele é uma ferramenta competitiva, ele é uma vantagem competitiva quando a gente tem um mercado extremamente saturado, né? Como que é possível o design ser um diferencial nesse sentido? Aí eu ia começar com o Murilo. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui. Muito obrigado, Clube de Criação, oportunidade. Para a gente, o Festival do Clube é algo incrível, é um espaço de troca. Então, ter cedinho todo mundo, a sala cheia aqui, para a gente é uma super alegria. E aí, falando sobre isso, né, a gente está o tema do design. O design ele vive um momento extremamente interessante de ressignificação. E isso não é só um fenômeno brasileiro, o mundo inteiro manifesta isso que está acontecendo. Então, assim como, né, como o Marcelo falou, o design está em tudo que a gente vive, em todos os nossos contatos, o design está. E assim como a comunicação expandiu e saiu, vamos dizer, da mídia impressa, dos posters, do que era antes, agora a comunicação se apropria e aproveita tudo isso que o design oferece em função da construção das marcas. Então, a gente vê a expressão desse crescimento do design através, por exemplo, dos design studios que estão no mercado há anos trabalhando com isso, que hoje em dia começam a oferecer uma ponta de comunicação. A gente começa a ver mídia dentro dos design studios, então isso é um sintoma de crescimento. Dentro das agências, que é o caso da Gut Design, que a gente está construindo verticais de design para atender essa demanda, também a gente vê esse crescimento muito grande. Acho que nesse painel a gente tem perfis que trazem tudo isso. Marcelo, do design puro. O Kleber está agora começando o design na DM9. Acho que Robson e Gi estão dentro das marcas. Fábio Cristo está na Droga 5, na Soco, que também está com essa disciplina do design. Então, é muito interessante essa configuração. E sobre o design como vertical de agência, em algum momento, num passado recente, houve essa iniciativa, os design studios apareceram, mas muitos deles não prosseguiram
porque nesse momento, nesse passado recente que eu tô dizendo, o design muitas vezes não era cobrado dos clientes, ou o design studio da agência era muito centrado em melhorar visualmente o trabalho de comunicação da agência, com pessoas muito boas, que se tornava uma estrutura cara, que não se pagava, e que acabava sendo, num momento de crise, um alvo fácil, e muitos deles foram descontinuados. O que a gente vive hoje é diferente. É uma unidade de negócio onde os clientes entendem o valor que o design traz para as marcas, contratam as agências, contratam os estúdios, investem nisso, porque eles sabem que o design é a base de tudo e que hoje tudo é design. Então, quando a gente fala design e pensa em pôster, em branding, é um pedaço, mas o design é muito maior que isso. E os brasileiros fora do país, né, quando a gente fala globalmente, estão em todos os lugares. A própria Porto Rocha, que hoje está em Nova York, que é estúdio brasileiro, formando um time A como Collins, JKR, a Porto Rocha já entrou nesse lugar. Os design studios de agência, como na Mullen Lowe, como Design by Disruption, todos sendo liderados por brasileiros. Então, o Brasil ele tem essa força tanto em criatividade e comunicação, como em direção de arte e design. E a gente é uma potência e a gente está exportando essa potência. E dentro das marcas, que eu acho que é uma das coisas que a gente quer falar aqui, é isso, como que as marcas estão preparadas para avaliar um trabalho de design, para brifar uma demanda de design. Existe uma diferença grande quando um cliente, um cliente de marketing de uma marca já passou por um processo de branding. E ele sabe, ele aprendeu com aquilo, assim como todos nós, né? A experiência faz a gente saber avaliar melhor o resultado. Estava falando muito com a Gi, porque eu e a Gi a gente trabalhou na FNASCA há muito tempo, e a FNASCA foi um lugar muito expressivo de design atrelado à propaganda. E a troca com ela é muito positiva, é muito avançada, porque a gente já troca em cima de uma experiência técnica e conceitual estratégica que o design é. Então, passo a bola para a Gi também para contar um pouquinho sobre como que esse ponto de vista do lado das marcas e como que vocês estão vendo isso. Obrigada, Amori. Bom dia, sou Giovana, é um prazer estar aqui representando as mulheres no design, né? As pessoas que não usam preto. E também o lado do cliente aqui, junto com o Robson. Enfim, acho que eu sou uma prova viva de como o design infiltrado nas companhias pode fazer sentido. Então, eu sou uma designer infiltrada no marketing, e acho que lá no Grupo Boticário a gente tem o design, acho que tem o design como pensamento, no que diz respeito à síntese, no que diz respeito à objetividade do que você quer comunicar. Tem o design quando a gente fala a respeito da criatividade em si, né, puramente. E aí eu estou falando aqui de ferramental mesmo, de como que a gente adquire repertório, como a gente busca inspiração, como a gente se atualiza, para que a gente faça briefings mais criativos, para que a gente consiga avaliar o potencial de uma história de fato criativa. E lá, como companhia, dentro da estrutura, né, especificamente ali de consumer, que a gente chama, né, que é onde o marketing está alocado, a gente está constantemente sendo impulsionado para buscar coisas novas. E eu acho que o varejo, que é onde o Grupo Boticário se insere, ele te coloca nessa zona de desconforto constantemente, porque a gente lança 3.000 produtos por ano, todo ano. Então, se eu não procuro fazer diferente, se eu não procuro fazer de forma criativa, se eu não procuro fazer também de forma consistente com o que eu já venho construindo, eu não apareço, né? Eu não tenho diferenciação de produto, eu não construo marca e por aí vai. Então, a gente tem uma série de ferramentas lá dentro, de inspiração. A gente tem o que a gente chama de Marketing Academy, que são aulas de marketing e criatividade para os colaboradores. A gente está cada vez mais presente em festivais como esses, né, que fomentam a criatividade, seja como telespectador, como apoiador, como premiados também, né, enfim. E a gente tem constantemente participado desses fóruns também. E eu, como gestora de um time que passa muito pela criatividade, fico a todo momento estimulando as pessoas a buscarem cada vez mais esse repertório, mas não só buscar, mas também fazer as conexões certas para que a gente consiga direcionar o que a gente está vendo para, de fato, um projeto, né? Porque design sem pensamento, sem estratégia, ele é muito simplório, né? Então, ele precisa ter um pensamento por trás. Então, para além de se abastecer, como que lá dentro, cada vez mais, a gente
ensina as pessoas a fazerem as conexões certas, né? Para que a gente possa, de fato, colocar em prática tudo isso. E aí eu acho que por estar no varejo, já vou emendar aqui até em algo que a gente estava trocando ali, de como uma marca, aí falando especificamente do Boticário, né, que vai fazer 50 anos, se mantém atualizada, né? E eu acho que passa por essa cultura lá de dentro, da criatividade, né, que é muito estimulada pelas cabeças que estão lá dentro, e, como eu falei, pelo varejo. E aí, naturalmente, a marca ela precisa estar atualizada para conseguir comunicar tudo que a gente tem comunicado de um jeito que a gente... nessa diferenciação de produto. Então, só dentro da estrutura do Boticário, que é a Master Brand, a gente tem mais de 40 submarcas. Né? A gente lança uma campanha 3 campanhas a cada 21 dias. Então, se a gente não está com o pensamento do design, como eu falei, da síntese, ao mesmo tempo que é o pensamento criativo, para poder direcionar as agências e poder avaliar uma boa ideia, a gente não se atualiza como marca, né? A gente não fica na vanguarda. Exatamente. E até ouvindo você falar, Gi, tem uma coisa que eu percebo assim nesses últimos anos, principalmente, nesses últimos 5, 6 anos, eu tenho trabalhado cada vez mais com projetos globais, marcas globais e times globais. E uma das coisas que eu percebi é que, às vezes, a nossa função não é só ajudar o cliente a entender a importância ou a potência do design, mas, às vezes, a gente tem que ajudar o cliente a construir o briefing, a ele entender como traduzir isso dentro da agência, como traduzir isso em termos de projeto. E tem uma coisa, talvez, que daí o Kleber Rodrigo, que é o diretor de design da DM9, pode contar um pouco, que cara, a gente ouve esses pedidos de briefing exatamente dessa maneira que a Gi falou. Não fala mal do cliente, hein? Tem os clientes são meus melhores amigos. Não, e super, porque acho que tem essa troca, que é uma coisa que, às vezes, na campanha, a gente tem um outro target, uma outra forma de pensar. E o trabalho do design, às vezes, começando por essa de ajudar a construir um briefing, você faz uma plataforma, você evolui um trabalho que foi começado anteriormente, enfim, tem uma série de coisas. Por isso que eu acho que a relação que o design tem, né, no começo que a gente falou de ser um catalisador, faz muito nesse viés, assim, de... Cara, às vezes você tem que sair um pouco da sua função técnica para olhar um pouco, dar um passo para trás e ser um parceiro, né? E aí... puxando para o Kleber, cara, a gente tem esses briefings super táticos, que tem um objetivo muito claro, às vezes, de criar awareness, de trazer um resultado A, B ou C. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente emociona as pessoas para que eles não percebam toda essa ambição que a marca tem e seja algo natural? Bom dia, gente. Acho que a primeira pergunta que eu faço, por que vocês estão aqui? Né? Por que o design... que interessa a vocês? Porque ele, de fato, ele vem da emoção. Alguma coisa te pegou ali, alguma coisa que te fez reparar no design, ele te acendeu uma chama. Porque, se você for para pensar, o design ele tem a ver muito com a arte. Assim, eu sei que são coisas distintas, mas ele começa com o instinto, né? O design ele começa com o instinto. Depois que você vai colocando para fora o que você precisa e tal. O design, na verdade, desculpa, o vocalista de banda tirando o microfone da boca. Tá? Ele é o primeiro contato assim da comunicação, né? Sem ele fica tudo mais sem norte, assim. Então, às vezes ele dita o tom da coisa sem ser dito, sabe? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui. A escolha de uma fonte te faz você perceber toda uma estratégia antes mesmo de você ler a frase, né? Tipo, isso é uma emoção que você... instintivo, cara. Faz parte da emoção e a percepção tá ali dentro, né? Então, é uma combinação de intuição, eu acho. A intuição está dentro da gente. De simplicidade. Quando eu falo simplicidade, eu não falo de ser minimalista ou qualquer outra coisa, mas de como que aquilo chegou em você. Tem que chegar muito rápido. Ele pode ser caótico, mas se você é uma pessoa caótica, ele chegou muito rápido em você, sabe? E tem uma coisa muito importante hoje em dia, que é muito mais fácil. Eu estava falando com o Bicudo, que a informação hoje ela chega muito mais fácil do que chegava lá para o designer
30 anos atrás, né? Antes era muito difícil você pesquisar. Não, mano. Não foi isso que eu quis dizer. Então, a informação a gente tinha que buscar. Eu vou dar um exemplo meu. Assim, eu gosto sempre de falar da minha experiência, porque fica mais fácil até para vocês, sei lá, às vezes bate junto. Eu era um moleque do Jaçanã, lá longeão, assim, de São Paulo, para quem não sabe. Então, para chegar à informação, para eu conseguir ter a informação, o acesso, era muito mais difícil. E hoje em dia o acesso de dados a gente consegue muito mais fácil. Então, essas três coisas que você pega a intuição, você pega a simplicidade da comunicação e tudo mais, gera e os dados, é uma ferramenta que você fala, é tudo isso que eu preciso para conseguir atingir o público final, ou a marca, ou qualquer outra coisa. Porque, querendo ou não, o design ele tem que contar a história, né? Ele conta uma história, nem que ela seja subjetiva no fato do visual, mas ela não é subjetiva porque o designer ele tem que saber um pouco de semiótica, ele tem que saber um pouco de psicologia, então ele tem que atingir você de alguma maneira, assim, que seja direta ou que seja indireta, sabe? Então, mas o resultado, eu acho que o resultado de tudo isso, ele tem que ser objetivo. Mesmo que a comunicação seja subjetiva, o resultado a gente tem que dar resultado, querendo ou não, no final do dia, né? Para as marcas, para qualquer outra coisa, assim. Então, o design, eu até fiz um coach, eu odeio falar o sobre, não é sobre, sabe? Mas ele não é sobre como algo parece, assim, ele é como algo faz as pessoas se sentirem, de fato. Então, eu lembro que no começo da minha carreira, eu tinha lido um livro que eu achei muito interessante, que são 3 etapas para você perceber o design. Que ele é visceral, ou seja, a hora que você olha, ou você ama ou odeia, você tem esse direito de amar ou odiar alguma coisa, sabe? Ele é comportamental, né? Que a partir do momento que você está utilizando a coisa, você vê como que ela funciona, como que você se sente em relação à peça de design ou a um visual. E, querendo ou não, ele é reflexivo, vou dar um exemplo bobo, se você tem lá, vou dar um exemplo bobo do iPhone, né, que todo mundo... Então, você ama ou você odeia, a hora que você olha a estrutura dele, você gosta da navegação, de como ele funciona, e tem o lance do comportamental, que é o pertencimento a alguma coisa, né? Então, isso eu acho muito bacana. Então, ele é capaz de ser muito sensorial, assim, o tempo todo. Eu acho muito bacana isso do design. Vou falar um pouquinho como que o design... A pergunta que eu fiz para vocês, eu vou responder. Eu era um pouco mais novo, eu lembro que o primeiro trabalho que eu vi era do Public Theater, sabe? Que foi uma coisa... Eu era muito caótico na época, eu era um adolescente, quase mais adolescente ali, e eu não tinha... Eu vi isso numa matéria, eu gostei muito, que era lá de Nova York. Eles pegaram, basicamente, tudo que Nova York falava, eles conseguiram traduzir no visual. Cultura, diversidade, e eles conseguiram abranger a marca do teatro, né, do Public Theater, de uma maneira muito inovadora, porque ele buscou, de fato, a verdade ali que o design sempre busca. Então, e depois isso virou referência para tudo quanto é peça de design, né? Acho que, não sei se vocês conhecem, depois vocês podem dar uma... da Paula Scher, lá no começo da Paula Scher, acho que em 94, sei lá. Mas eu lembro, eu vi isso, estava no começo ali da faculdade, e foi aí que eu me interessei por design, de fato. Quando eu vi que o design, até o design caótico, ele pode ser direto. Não necessariamente ele conversou comigo, conversou com Nova York inteira. Então, eu não era de Nova York, mas eu tinha esse caos dentro de mim, de Nova York, e isso pegou muito para mim, assim. Então, daí eu acho que é legal a gente falar aqui também que o design, de fato, ele tem que ser vulnerável. Você tem que estar ouvindo as pessoas. Você tem que ouvir muita gente. Ele tem que ser colaborativo, porque se você parar para pensar, o design do jeito que a gente pensa hoje em dia, ele veio depois da Revolução Industrial, né? Antes o designer ele era o artesão, de fato, então ele pensava no design, ele fazia o design e ele tinha que vender o design. Depois da Revolução Industrial, a gente conseguiu separar isso, né? A gente conseguiu pensar e
e criar mais etapas para o processo ser muito mais legal. E, no final das contas, ele tem que ser autêntico também, né? Legal. Eu acho que você falou duas coisas, que é sobre as pessoas, né? E sobre essa forma de chegar, como que isso chega nas pessoas. E talvez o Robson, trabalhando nessa empresa, né, holandesa, nesse app, que é sobre pessoas, como que o design ele ajuda a traduzir essas diferenças culturais? Você comentou isso no começo, mas se a gente for especificamente nesse caso de vocês, como que vocês usam o design nisso? Cara, é um desafio constante, né? Porque você pensa, né? A empresa, ela é holandesa. Aí você já tem essa dinâmica de como a Holanda enxerga a realidade, né? Os Dutch. Mas a gente lá, né, toma as decisões e escreve as coisas em inglês. Aí você já está também trazendo para esse outro cenário. E aqui é português, é uma outra dinâmica. Então, tipo, a gente fala muito de date, né? Mas date em inglês tem todo aquele sentido, carrega tudo. Aqui, quando a gente vem trazer para cá, para o português, seria o quê? Encontro? Mas aí não é tão encontro assim. É mais, é outra coisa. Então, tem toda essa questão, né? A gente estava até comentando aqui como a palavra localização, né, está mais sendo mais usada hoje em dia, né? Que é de fato a gente está pegando, está localizando sempre, né? Não necessariamente um texto, mas a gente está localizando um raciocínio, né? Tipo as decisões lá de fora, localizando aqui no Brasil. E hoje a gente tem dentro da empresa, né, virado uma chave que é indo para a questão das comunidades, né? Então a gente tem olhado que as pessoas estão saindo dos apps, estão lembrando que tem vida fora das telas, né? A gente sempre fomentou isso de tipo encontros lá na vida real. Mas hoje a galera tá tipo, caramba, tô correndo, encontrei um boyzinho, nossa, e encontrar um crush para correr junto comigo, então para fazer alguma coisa que eu gosto. Então, esse olhar, assim, eu penso nessa parte do design, como a gente estava falando, do design como catalisador, né, a gente consegue virar essas chavezinhas, né, de tipo, estou percebendo essa movimentação, então vou tomar uma decisão, e como que minha marca pode estar atrelada a isso, né? Como que a gente pode olhar para pequenas coisas que têm acontecido nessas comunidades, porque hoje nós somos uma comunidade, estamos criando essa comunidade de pessoas interessantes, de pessoas que querem encontrar outra galera para não necessariamente dar um namoro, mas também quer interagir. Então, olhar para essas pequenas coisas, tipo, por exemplo, falei de corrida, né? A gente pensar em forma de estar ali, porém sem assumir alguma coisa, tipo, o Inner Circle está querendo fazer algo, criar uma coisa que já existe. Não, a gente está olhando para essas comunidades. Então, desde um tipo de papel que você vai colocar, né, de pensar, não vamos criar um material complexo, digital, não sei o que lá. Tá querendo para que é aquilo que eu estava falando, né, das lentes, né? Para onde você está querendo olhar? Que grupo você está querendo falar? Então, assim, e você tomar essas escolhas. Eu quero falar com alguém que joga, então, entender aquele contexto e talvez fazer um ad, né? Tomar uma decisão de, tipo, a gente vai jogar isso aqui para ad. Então, quero falar com o público na experiência aqui do clube de criação. Então, vamos inserir como isso? Então, tomar essas decisões pensando nas comunidades, né? Que é a parte mais complexa, é difícil pra caramba, né? Que você pensa, tipo, não, já tem, segue o padrão, segue o roteirinho, segue o que a gente aprendeu, a parte técnica, vou fazer isso, vou fazer um enxoval, vou fazer não sei o quê. Mas aí chega, não, cara, para essa comunidade que funciona, para outra comunidade não funciona, para esse grupo funciona, para essa cidade não funciona. Então, é bem o que eu estava comentando, né? De tipo, como estamos pensando nessa questão do catalisador, né, de que a gente é atravessado por muitas coisas, se permitir ser atravessado mesmo e ficar tipo, ok, vou receber, e como eu vou transformar isso em algo e quais decisões estratégicas eu vou tomar em relação a isso, né? Hoje a gente está se posicionando no Inner Circle como uma marca mais premium. Então, a gente fez um rebrand agora. Antes o Inner Circle era um azul bebê, hoje é um azul bold, tipo um azul difícil de chegar no impresso. Porque isso também impacta dessa forma. Aquela parte estratégica que você estava falando de, tipo, tem toda uma complexidade.
mas só que o público final não necessariamente vai ver. Aqui na sala, aqui, o designer vai falar, porra, mas esse azul aqui é difícil. Mas a galera que tipo tá conversando ali na praça e tal, tipo, ó, azul, maneiro, azul. É um azul escuro, né? Não, azul royal. Não é azul escuro, né? Não é, sabe? Então, é essa dinâmica, tipo, pô, cara, escolhemos um azul. Mas, pô, esse azul é difícil. Logo, pô, caramba, é uma coisa, não é tão comum, então também transmite esse olhar mais refinado, né? Uma coisa mais tailored, né? O negócio trazendo esses termos em inglês. Eu não sei se você, Gi, passa pelos mesmos ali dilemas que o Robson está falando. Para você fazer parte de uma comunidade, para você entrar numa conversa, como que vocês no Boticário, por exemplo, trabalham o storytelling disso? Porque às vezes esse é um meio de você participar e não invadir uma conversa, por exemplo. Sim, e eu acho que, olhando para o design como via de conversa, né, a gente, o que não falta lá é oportunidade para fazer case, porque assim, o que tem de produto, mas recentemente a gente lançou um projeto que a gente chama de Instinto, né, que ele é nada mais é do que um perfume que pegou o último aroma de um ambiente que está sendo degradado por conta do descarte incorreto de resíduos. Eu tenho uma história para contar com esse projeto, né? E o frasco dele não poderia ser qualquer frasco. O frasco dele também tinha que contar alguma coisa. Então, a gente, junto com a Almap, que está aqui representada, né, a gente fez um frasco que ele é único, é um frasco, ele é feito à mão, né, e ele tem pouquíssimos ml. Então, o design desse frasco, ele me conta uma história de extinção. Ele precisava contar, né? A gente lançou recentemente também uma outra fragrância que fala sobre o prazer feminino. O frasco é um cadeado destravado, por conta de todo esse tabu da mulher de se dar prazer, né? Prazer para ela mesma. Ela não está a serviço do outro, ela está a serviço dela mesma. Então, é um cadeado destravado. A gente tem inúmeros exemplos lá dentro de casa, e aí também olhando para design também quando ele quer construir história e quando ele quer também dar acesso, né? Que a gente estou falando aqui da parte bem prática dele. Então, lá também, dentro desse contexto de diversidade e inclusão, a gente lançou recentemente que a gente chama de engrossador de máscara de cílios, né? Para quem tem baixa mobilidade nos membros superiores ou fraqueza muscular. Então, ele é um engrossador que você coloca a máscara e ele permite que essas pessoas que têm algum tipo de deficiência motora consigam se maquiar. A gente lançou um tapetinho que ele é desenhado, né? Ele é como se fosse uma borrachinha, que ele é desenhado para que você consiga girar uma tampa mais fácil, ou apoiar um produto em cima desse tapetinho aderente para que ele não escorregue se você tiver que abrir sem mãos, né? Um batom inteligente que ele lê por tecnologia o seu rosto. Se você não tem os membros superiores, você consegue passar um batom. Então, isso é tudo design a favor de alguma coisa, né? Ou de uma história, ou de colocar as pessoas dentro da história, né? Exatamente. A conclusão que veio na minha cabeça é exatamente essa. E acho que tem uma coisa interessante disso, que é você sai do estereótipo, talvez, não sei se dá para chamar assim, do design gráfico, do design como assets básicos, né? E aí o Murilo, que tem feito alguns trabalhos muito relevantes pela GUT, como que vocês trabalham design nesse sentido, Murilo? De sair dessa categoria que eu comentei agora, de enxergar o design só aqui nessa superfície e buscar soluções que são não só relevantes, mas que usam outros meios e outras formas de pensar. Cara, essa parte do design, do ofício, é uma das coisas que tem mais me deixado entusiasmado hoje e para frente, para o que vem. Ontem eu estava conversando com a Cláudia Nakahara, que é a nossa head de operações lá na GUT Design, e a gente estava falando sobre o Divertidamente, que eu estava... O meu ponto para ela é que é um puta de um projeto de design. Ele tem tudo, ele tem tom de voz, color code, design de personagem. Então, se você transferir os códigos do design, do branding, para esse universo, claro psicologia, que... né, amor? Exatamente, psicologia. Junto com entretenimento, junto com o roteiro. Mas é uma peça de design maravilhosa, sem falar nos merch e depois o que isso vira. Então, assim,
Outro exemplo, eu estava lendo um artigo, eu não conhecia essa trend que está rolando, que chama Dopamine Design. Então, o Dopamine Design, ele está sendo, por exemplo, em design de embalagem, ele é mais colorido, ele é mais alegre, ele tem padronagens, e ele vem de um comportamento das pessoas de acessarem o TikTok, que é aquele prazer instantâneo de acessar um conteúdo, uma cor, uma coisa de stopping power, traduzido para o universo gráfico, traduzido para uma embalagem num ponto de venda. Então, volto a dizer assim, o mundo está se conectando por várias pontas e o design é um lugar que oferece essa tradução. Né? A próprio disco da Charli XCX Brat virou aquela cor, de repente ganhou um significado, foi parar na campanha da Kamala Harris. Então, tudo isso, cara, para mim, extrapola o branding. E o branding é fundamental, porque é essencial para as marcas, não é uma coisa ou outra. A questão é que o design se ampliou muito. A gente trabalhou junto com o Botti, com o Vult, e fez uma linha de capelos para formatura, para cabelos de pessoas negras, para os diversos tipos de cabelo e tal. Então, assim, acaba que é uma solução de design através de um problema real que se transforma em comunicação. Então, essa mistura entre visual, craft, estratégia, comunicação, tom de voz, acho que isso é maravilhoso e é o que a gente vai começar a nadar de braçada a partir de agora, porque o mundo se abriu, as marcas estão se usando disso para construir valor, para agregar valor. Então, além do branding, as marcas hoje têm outras ferramentas para construir percepção e se diferenciar num mundo totalmente saturado que a gente vive. Você falou isso, assim, né? Acho que pegando até o gancho da Gi, de como vocês falaram, dessas soluções, né? A função, a gente tem eu lembro de um projeto que a gente fez que era uma identidade para uma criptomoeda que investe ou que movimenta projetos sustentáveis. Cara, como é que ela pode ser verdadeira nessa identidade? Essa foi a primeira pergunta que a gente fez. E uma das soluções é, se ela não for sustentável, ela não vai fomentar, ela não vai ser sustentável e ela não vai fomentar a cena que ela está querendo criar. Então, uma das soluções da identidade é as cores que a gente usar por viver em apps, elas podem economizar energia. A gente pode trabalhar uma paleta de cor que consome menos energia ao acender as lâmpadas de OLED do celular e tudo mais. E, cara, isso foi norteando tudo, do grid, que é baseado numa célula fotovoltaica. Blá, blá. Então, aí a gente falou, encontramos uma verdade, estamos conseguindo tangibilizar. Dentro disso, tem um elemento assim que é muito presente, não só no nosso dia a dia, talvez de todo mundo que trabalha com comunicação, né, e tecnologia, que é o uso de dados. E aí eu ia chamar o Marcelo para falar um pouco como os dados, não só no sentido de desenvolvimento, mas de métrica, talvez, ajudam o design também a encontrar essas funções e desenvolver um projeto baseado nisso. Bom, mais importante que os dados é a informação que a gente consegue depreender dos dados, né? E aí, nesse sentido, a gente que trabalha com design precisa compreender que o quantitativo é muito importante, mas o qualitativo também é bastante importante. Então, observação direta, né, pesquisas etnográficas, journals, né, diários de bordo, são fundamentais nesse processo. Diante disso, né, e a gente tem trabalhado muito com inteligência artificial, e está esse frisson, né, sobre o poder que a inteligência artificial tem, vai transformar a nossa carreira, e etc. E eu acho que, de fato, vai. Né? Mas não necessariamente no sentido de substituição das pessoas e não no sentido de que vai acabar com a criatividade. Né? Para mim, a inteligência artificial é uma forma mais fluida e mais fácil da gente acessar dados. E isso sim vai mudar, né, bastante, porque a partir do momento que é mais fácil, mais acessível, muita gente passa a acessar dado. Então, a gente tem se perguntado, né, como é que dentro desse mundo a gente consegue, de fato, construir valor, encontrar valor e ressignificar o nosso próprio fazer. Então, para mim, o dado ele é fundamental como um guideline. Ele não determina como você vai fazer, né? Então, o como do design é muito importante, mas você tem indícios de algum comportamento ou de alguma coisa que, de fato, é relevante. Né? A gente falou muito sobre emoção e craft aqui, né? O Kleber, o Murilo, etc.
Então, eu acho que uma das formas de diferenciação vai ser o como. Então, o craft vai ser muito importante, né? Acho que a gente vai ter uma onda de volta do fazer. Já vemos em arte, já vemos em arquitetura, né, essa coisa mais autoral e etc., que eu acho que vai ser um grande elemento diferenciador. Então, como você devolve. E o segundo ponto é a emoção. Então, o design é sobre emoção, o Kleber falou um pouco disso, né, como é que você captura essa emoção e como é que você devolve essa emoção para o mundo. No fundo, os designers são grandes tradutores. A gente está o tempo todo lendo o mundo e devolvendo isso para o mundo, né? E aí, a gente fica olhando para as métricas tradicionais de comunicação, né? Então, custo por clique, custo de aquisição, etc. E a gente esquece de olhar, você mencionou isso, né? As métricas de marca. E a grande métrica que a gente gosta de olhar é o tal do brand equity, né? Ou seja, ali os ativos de marca, que basicamente está falando de diferenciação, relevância, estima e conhecimento de marca, né? E aí a gente, dentro das pesquisas tradicionais de marca, que é feito, brand trackings e etc., que, no fundo, se a gente parar para pensar, estão o tempo todo capturando a emoção das pessoas, porque é como, né, as pessoas veem as marcas, como elas sentem as marcas, como elas percebem as marcas. E aí a gente se fez a pergunta, existe uma correlação entre como as pessoas veem as marcas, brand equity e valor de marca? E a gente conseguiu provar que existe. Então, no fundo, né, quando a gente começa a trabalhar direcionado à imagem de marca, personalidade de marca, existe uma fortíssima correlação com o valor de marca. E, a partir disso, a gente consegue entender como é que as emoções podem ser capturadas e transformadas. De novo, o como vai ser fundamental, mas, sim, é possível transformar emoção em força motriz. Legal. A gente está chegando aqui no final do painel e eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Acho que foi uma discussão que daria para continuar por mais algumas horas aqui tranquilamente. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a gente. Tem algum microfone ali para ele? Bom dia, São Mateus. Eu queria fazer uma pergunta para o Robson, porque ele falou muito sobre essa questão de adaptar as comunidades e... Levantar? Desculpa. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Robson, porque ele falou muito sobre adaptar as culturas, né, da marca para as diferentes comunidades, porque hoje em dia a gente sabe que está muito nichado, né, as diferentes comunidades, está tudo muito segmentado. E eu queria saber, tipo assim, essa é uma tendência que tem, né, pro mercado atual, só que como que a gente pode manter uma identidade, só que ao mesmo tempo adaptar ela para cada comunidade, cada segmento, e ainda mais, você falou aí do Inner Circle, ela é uma empresa lá da Holanda, né? Então, tipo assim, além das comunidades daqui do Brasil, adaptar para cá, né, para nosso país, também adaptar ali para a Holanda, mas mesmo assim manter uma identidade coesa que, tipo assim, a pessoa vai conseguir entender, mesmo assim, estando lá na Europa ou aqui na América, enfim. Um pouquinho sobre os desafios, como que é isso, como que você enxerga essa parte. Obrigado. Tá piscando aqui, ó, tempo esgotado, tempo esgotado. Eu vou responder essa pergunta aqui. Obrigado pela pergunta, Matheus, né? Vou ser um pouco sucinto aqui, mas a gente pode conversar depois e tal. Acho que o principal norte para essa questão é, de fato, você observar essa comunidade, né? Tipo, tá, onde que você quer se inserir? É que esse mesmo raciocínio que eu comentei, né? Da mesma forma que eles estão vindo aqui para o Brasil, a gente aqui no Brasil, pensando em comunidades aqui locais, das mais diversas que for, primeiro a gente tem que olhar para essa comunidade primeiro antes da gente tomar qualquer decisão. Então, é muito sobre escolhas estratégicas, entender que talvez a gente sozinho entrando ali não faça sentido, de primeiro, assim, porque, mano, o que um app de relacionamento está querendo fazer aqui dentro de uma coisa X, sabe? Tipo, o que é isso? Então, tipo, entender que talvez exista uma outra marca que já atue ali dentro e faça sentido para a gente, que ela também dialoga com o que a gente está querendo mostrar de marca como um todo, né? De brand. A gente está passando esse negócio da questão de ser mais premium. Então, quais são as outras marcas que estão também dialogando, mas são desse universo e que também se correlaciona com esse objetivo, né? Pensar essa categoria que a gente está. Então, talvez chegar perto dessa marca e pensar uma solução junto com ela para
começar a entrar, começar a aprender, né? Porque daí fica uma coisa mais natural. Por mais que seja uma estratégia que você está tipo, não, sabe? Vai ficar uma coisa que é um pouco mais humilde, né? Tipo assim, ó, chegar devagarinho, saber chegar, né? Que eu gosto muito de pensar nisso, saber chegar e saber sair, né? Então, tipo, chegar com respeito, chega leve, chega tranquilo. Então, acredito que olhar para isso, de tipo, primeiro ter essa humildade de você, antes mesmo de fazer qualquer coisa, mano, chama alguém para conversar, influenciadores, talvez, né? Que hoje são outras marcas, né? Então, a gente boa parte da nossa estratégia também dialoga muito com a tática de influenciadores, né? Então, talvez o influenciador possa ser essa porta de entrada para essa comunidade, independente de qual fosse essa comunidade. Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. Obrigado pela pergunta. E acabou nosso tempo, né, gente? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser trocar alguma ideia depois, fica à vontade, tá bom? Mas obrigado pela presença. Obrigado a vocês também.